Muito boa tarde, meus caros irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui nos encontramos para a realização deste nosso trabalho, agradecendo a todos pela oportunidade que me concedem de assistirem a esses vídeos. Eu tenho certeza que está beneficiando a muitos companheiros. Este nosso vídeo, como eu sempre faço, eu quero agradecer ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que ela me concede de podermos levar esses ensinamentos a todos os companheiros que empregam o seu tempo a nos ouvir. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso vídeo de hoje, pelo qual eu peço aos nossos irmãos que inscrevam-se nesse canal, deem o seu like e quero pedir que divulguem esses ensinamentos, esses vídeos nos seus grupos sociais, entre os seus familiares e amigos, para que possamos auxiliar um maior número de pessoas, levando a elas a luz dos conhecimentos desta doutrina abençoada dos Espíritos. Ensinem as pessoas como acessar esses vídeos. Coloquem no YouTube Divulgador da Doutrina Espírita, Kenan Marques, e os vídeos espíritas irão aparecer. Coloquem Kenan Marques Vídeos Espíritas e eles vão aparecer e a pessoa escolhe qual que vai assistir. São em torno de 83 vídeos, incluindo este. Eu agradeço a ajuda dos nobres companheiros. O nosso vídeo de hoje, ele tem o número, é de número 83 e tem como título O Martelo das Bruxas. Primeiro capítulo, porque são 4. É um artigo publicado na Revista Internacional de Espiritismo de julho de 1982, da casa editora O Clarim, tendo como autor Silvio Ourique Fragoso, página 174, 175, 176 e 177, de Matão, São Paulo. Ele inicia assim, abre aspas: talvez fosse o caso de iniciarmos estas linhas com um pedido de desculpas ao ouvinte. É que aquilo que aqui vai ser dito não é bonito. As narrativas que faremos abordarão fatos que causam repugnância e espanto, quando menos. Não nos move o desejo de acusar instituições ou pessoas. Não queremos ferir suscetibilidades, melindrar consciências ou atingir brios, e por isso penitenciamo-nos apenas por termos vindo recordar o capítulo mais negro da história da humanidade, capítulo que se escreveu, paradoxalmente, a pretexto de manter acesa a fé nos ensinamentos do meigo Jesus. Não teria sentido estarmos aqui para qualquer acusação, até porque os fatos, analisados à luz da reencarnação, podem nos colocar na posição de co-participantes. E diga-se,
se nos fosse dada a graça de um desejo, melhor nos sentiríamos, imaginando-nos como vítima que como executor. Mas como estas coisas todas já aconteceram, não se pode mudar a realidade e nem adianta fazer de conta que nada ocorreu e nem tampouco tentar fazer crer que os fatos não foram exatamente como aconteceram na verdade. Busquemos, pois, tanto quanto possível, o distanciamento emocional necessário para que a rememoração de tantas dores não nos enseje a reativação de velhas mágoas e tentemos alcançar apenas a posição de historiador, ainda que bisonho. Digamos desde logo que o martelo das bruxas é a tradução de Maleus Maleficarum, nome de uma obra que se tornou o código, a cartilha oficial dos inquisidores ao tempo da Santa Inquisição. Maleus, segundo Ovídio, era um instrumento, espécie de marreta, usada para abater criminosos. Mas antes de ferirmos o assunto principal, pedimos vênia para um pequeno retrospecto que nos há de levar de volta à Roma dos Césares. Até o ano 313, o cristianismo esteve revestido de sua singeleza original. Os primeiros cristãos eram pobres em espírito e desprovidos de interesse por bens materiais. Não tinham qualquer preocupação com coisas como a Trindade ou consubstancialidade e pouco acreditavam que qualquer pessoa pudesse estar revestida de infalibilidade. Não usavam roupas especiais, não queimavam essências aromáticas e nem tinham anéis a serem beijados, que tudo isso era próprio dos pagãos e do imperador. É verdade que já havia por aquela época um começo de organização hierárquica, mas quem então se denominava bispo eram os elementos mais antigos das comunidades cristãs e sua única função era presidir às reuniões singelas e fraternais que então eram feitas sempre às escondidas da sanha dos perseguidores. Tanto era assim que Tertuliano, em sua Apologia 200 depois de Cristo, asseverava aos pagãos que em nossas reuniões não temos, como vós, um ministro que nos dite fórmulas. Porém, como é sabido, em 313, o imperador Constantino houve por bem determinar a liberdade de culto, pondo fim à perseguição contra os cristãos. E não apenas, o imperador passou a expedir convites para que os cristãos o visitassem em seu palácio. Aquela gente simples que vivia se reunindo às escondidas e que vira tantos dos seus serem atirados às feras nos circos romanos, certamente haveria de estranhar essa mudança de comportamento. Mas ali estavam os oficiais do império, com as suas belas roupas e com as suas armaduras reluzentes, a convidá-los a que comparecessem frente à augusta pessoa do imperador para um diálogo amigo. E eles foram. Imaginemos o que se terá passado. Aquelas pessoas humildes, ressabiadas, entravam pela primeira vez num ambiente suntuoso, longos corredores finamente ornados,
colunas de mármore entrelaçadas por roseiras, amplas salas magnificamente adornadas, tudo haveria de lembrar àquela pobre gente algo assim como o reino dos céus de que falara o Mestre. E ao verem o imperador vestido com finíssimas roupas, enfeitado de ouro e púrpura e coberto de joias, a lhes trazer uma promessa de liberdade, julgaram ver um emissário celeste. Segundo Eusébio de Cesareia, o arrebatamento daquelas almas simples foi tão grande que houve quem, ao se defrontar com o imperador, não hesitasse em proclamá-lo santo, afirmando que ele haveria de reinar no céu com o Filho de Deus. Mas Constantino não apenas os recebeu em audiência, convidou os bispos para a sua mesa, pôs-lhes à disposição o correio imperial e ainda lhes ofereceu uma indenização pelo tempo em que permanecessem longe de sua terra em missão apostólica. Algo assim como uma ajuda de custo por serviços prestados. E fez mais o imperador. Concedeu aos bispos o direito de julgar os processos, mesmo que a pendência não envolvesse cristãos. Foi-lhes dado ainda o privilégio de redigir testamentos, podendo inclusive fazerem-se herdeiros. Esse ano marcaria sem dúvida o fim do cristianismo singelo, mas grandioso em sua simplicidade, para dar nascimento ao catolicismo romano. Algumas vozes isoladas ainda se fizeram ouvir, protestando contra aquela mudança de situação. São Jerônimo, por exemplo, bradou contra a crescente prosperidade econômica da igreja, mas em vão. As disputas pelos mais altos cargos haviam começado e mereceram do historiador da época, Amiano Marcelino, a observação de que é muito natural que se dispute uma situação como a de bispo da capital, porquanto, uma vez chegado a esse ponto, goza-se em paz de uma fartura garantida pela generosidade das matronas. Aparece-se em público, em soberbas carruagens, trajando vestes suntuosas, e dão-se festins, cujo luxo ultrapassa o da mesa imperial. De fato, a carreira eclesiástica começara a atrair tanto que já em 321, só 8 anos passados, Constantino teve que promulgar uma lei disciplinando o acesso à igreja. Nos templos que se construíram, então, as cerimônias já eram bem diferentes do que haviam sido. Os bispos já não ficavam em pé, como os demais. Sentavam-se em uma cadeira especial e recebiam homenagens. Os papas, Papa era o nome dado aos bispos das principais igrejas, como a de Roma, de Antioquia, etc. Multiplicavam as cerimônias de culto e foram assimilando aos poucos a ostentação que havia nos palácios imperiais. Foi criada uma série de servidores que constituíam os sacerdotes, o que se denominou clero, e que passou a merecer do imperador privilégios cada vez maiores. E a grande transformação foi aos poucos, e cada vez mais se acentuando. Se até 313 os cristãos eram perseguidos de forma cruel, pouco depois dessa data, vê-los-emos conseguindo do imperador uma autorização para que se destruíssem os templos pagãos.
e questiúnculas religiosas já começavam a dividir a igreja, tanto que Constantino declarou que só concederia seus favores à grande igreja, cuja sede era em Roma. Pelo Concílio de Nicéia, Constantino estabeleceu que haveria de reconduzir à unificação os núcleos dissidentes, custasse o que custasse. Foi assim que Ário e os bispos que lhe eram fiéis foram banidos, inclusive o próprio bispo de Nicéia, que teve seus escritos lançados ao fogo. Todas as igrejas façam unidade em torno da igreja romana, se quiserem que cessem as discussões. Esta foi a ordem que se deu. Já que a Igreja de Roma estava no centro político do império, ela deveria ser, pensou-se, o centro eclesiástico. O título de Papa, que era então conferido aos principais bispos, pois eram todos considerados sucessores de São Pedro, não era reclamado por ninguém individualmente. E quando Eusébio pretendeu intitular-se sozinho sucessor de São Pedro, mereceu de Firmiliano da Capadócia o qualificativo de estultus, isto é, tolo, estulto. Somente no século VIII, o título de Papa e a condição de sucessor de São Pedro passaram a ser atributos de uma única pessoa. Se já no Concílio de Nicéia queimaram-se escritos considerados heréticos, não andava muito longe o tempo das fogueiras serem acesas para também queimar seres humanos, e tudo em nome de Cristo e em defesa da fé, da moral e dos costumes. Em 1184, o Papa Lúcio III criou uma comissão episcopal com a finalidade de inquirir suspeitos de heresias. E ai das autoridades que não cooperassem com essa comissão, pois seriam excomungados. Em março de 1199, Inocêncio III determinou que duvidar da fé cristã é crime passível de morte. Em 1208, esse mesmo Papa autorizou uma cruzada contra os albigenenses, ao sul da França, para que fossem extintos a ferro e fogo. Na verdade, Inocêncio III, que é considerado o árbitro da cristandade, criou o clima para o surgimento da Inquisição, até que em 1229, pelo Concílio de Toulouse, criou-se oficialmente o Tribunal do Santo Ofício, ou a Santa Inquisição. Sob a inspiração de Gregório IX, este Papa entendeu que em cada paróquia dever-se-ia instalar um tribunal eclesiástico constituído por um sacerdote e 2 leigos, supervisionado por um bispo, logo em seguida. Porém, os tribunais da Inquisição seriam entregues aos dominicanos, embora permanecessem sob orientação dos bispos diocesanos. Em 1257, pela bula Ad Extirpanda, Inocêncio IV instituiria a tortura como meio de se obter as confissões de heresias. Estava tendo início o capítulo mais triste da história da humanidade, que haveria de durar 5 séculos e cuja memória em vão se tenta apagar. Com efeito, se formos ler o que diz o Dicionário Prático Constante da Bíblia, editada pela Enciclopédia Bassa, toparemos com uma tentativa de amenizar a atuação perversa dos tribunais da Inquisição. Ali se diz que
Abre aspas. A justiça dispensada pela Inquisição, em comparação com a dos tribunais civis do tempo, era suave, mas em comparação com os padrões modernos, parece bárbara. Embora a justiça da Inquisição apenas parece bárbara, mais adiante reconhece aquele dicionário que usavam muitas vezes torturas cruéis para arrancar confissões, mas logo adiante o redator volta a endulçurar suas palavras, dizendo que a pena de morte não era desconhecida, mas não era de nenhum modo tão frequente como alguns historiadores cheios de preconceitos têm afirmado. Ora, na verdade, ainda que uma única pessoa fosse morta no pressuposto de não ser cristã, isso já seria uma monstruosidade. No entanto, só no reinado de Henrique II foram executadas 30.000 criaturas, e isto apenas na França. Na Escócia, ao tempo de Jaime IV, foram mais de 200 pessoas mortas. E lá mesmo, entre a morte de Maria Stuart e a subida ao trono da Inglaterra do seu filho, ou já, em apenas 32 anos, 17.000 bruxas foram queimadas. Em Genebra, no período de 3 meses, morreram 500 feiticeiras. Em Trèveris, em poucos anos foram mortas 7.000. E na Alemanha, atingiu-se um total de 100.000 pessoas mortas pela Inquisição. No entanto, no citado dicionário lemos que a ideia da Inquisição pode se compreender pelo fato de que a Igreja estava procurando defender os fiéis, isto é, a sociedade toda, contra o que julgava um perigo mortal. Notem os amigos que estas palavras foram escritas já neste agonizar do século XX. No entanto, a linha de raciocínio difere muito pouco da que norteava o que se dizia em plena Idade Média, em sua bula de 1484, por exemplo, o Papa Inocêncio VIII diria, abre aspas, desejando com a mais profunda angústia, como a que exige nosso apostolado, que principalmente em nossa época a fé católica floresça e aumente por toda parte, e que toda depravação herética seja afastada. Nós alegremente proclamamos e até reafirmamos os meios especiais pelos quais nosso piedoso desejo pode obter o efeito desejado. Fecha aspas. Não se compreende bem como o Papa, na expressão de seu piedoso desejo, pôde ao mesmo tempo em que sentia uma profunda angústia, ficar alegre. Mas ainda teremos chance de ver em que consistiam os meios especiais a que se referiu. Teremos ainda oportunidade de ver como se processavam os julgamentos e como se distribuía a justiça dentro da suavidade com que a Inquisição tratava os suspeitos de heresia. Antes, porém, teremos de verificar as causas prováveis da fobia que se criou pelas bruxas e tentar descobrir por que a perseguição movida pela Igreja recaiu principalmente sobre as mulheres. E para isso será preciso analisarmos o papel social das bruxas, que elas o tiveram, justiça seja feita. Fecha aspas. Meus amigos, esse tema é um tema muito grave que infelizmente manchou a história da humanidade e veio nos convencer do que o ser humano é capaz de fazer. Muitos médiuns incompreendidos foram assassinados.
Naquela época, na época da Inquisição, só bastava uma pessoa dizer: eu acho que fulano é. Só precisava isso, para que elementos da igreja fossem lá, prendessem o cidadão e confiscassem os seus bens. E ele ia ser levado para locais através de torturas que chegavam ao ponto que ele não aguentava mais e se confessava culpado. E era isso que a igreja queria. Matava de um jeito ou matava de outro. Se ele confessasse, morria. Se não confessasse, morria também. A que ponto chegava a ignorância do ser humano? E daquele tempo para cá, não tem coisa muito difícil não. Não está muito longe não. Porque muitos daqueles carrascos daquele tempo estão encarnados por aí, praticando as mesmas coisas. É por essa razão que ainda nós estamos neste mundo de expiações e de provas. Estamos presenciando essas atrocidades que parece que cada vez aumenta mais, que o bem não está sendo realizado, que só o mal aparece, mas isso não é verdade. É que muitas vezes o bem não é divulgado com a velocidade como as ações más, mas que ele existe, de como existe, porque senão já tinha desequilibrado tudo nesse planeta. As ações construídas no bem equilibram as ações que estão sendo praticadas pelo mal. Nada está fora do controle da infinita misericórdia divina, absolutamente nada. Eu quero agradecer a oportunidade e pedir a Nossa Senhora que abençoe o coração de cada um de vocês. Foi um pouco extenso esse tema, mas vale a pena a gente aprender um pouquinho mais. Sejam felizes, meus irmãos. Não nos esqueçamos nunca. Nós somos luz, somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar um dia. Que Nossa Senhora vos cubra de graças. Sejam felizes.